Olá meninos, sou eu de novo. Bom, olha só, já trabalhamos a parte de dízimas periódicas, já sabemos o que é dízima, né? E como chegar a elas, como chegar às dízimas periódicas, tá bom? Bom, agora nós vamos para a parte de fração geratriz de dízima periódica simples, tá bom? Então, essa parte do assunto está na sua página, tá na página 31 do seu livro, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar os dois exemplos aqui da própria página, tá? Então nós temos o exemplo 1 e nós temos o exemplo 2 aqui, tá? Então ele está resolvendo de uma maneira. Então vamos lá. Dessa mesma maneira a gente vai resolver aqui. Bom, primeiro, existem duas formas de encontrar. Não, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o contrário de tudo que a gente fez ainda agora, ok? Aqui você tem uma dízima periódica e você vai encontrar a fração que gerou, ou seja, que gerou essa dízima periódica. Então você vai fazer o contrário, você vai tirar de fração de dízima periódica e transformar na fração, a fração que gerou ela. Então, no número decimal, bastava a gente fazer o quê? Lembra que a gente fez em sala de aula, que a gente multiplicava o número de baixo para dar um resultado 100, né? E esse mesmo número a gente multiplicava pelo numerador, que dá um resultado, depois a gente achava o quê? A gente simplificava, fazia a simplificação, transformava ele numa fração irredutível. Vocês lembram disso, né? Mas aqui não tem como a gente fazer desse jeito. Aqui não tem jeito, tem que ser desse jeito aqui. Outra coisa, a gente pode fazer de duas maneiras ela, tá? Eu acho isso aqui um pouquinho mais fácil. Ainda bem que o livro está trabalhando com essa maneira com vocês, porque essa maneira aqui é bem mais fácil, ok? Primeira coisa que você vai observar na sua dízima é quantos algarismos ela tem na sua parte periódica, tá? Então a sua parte periódica é a parte que repete, ok? Então o período dela é a parte que repete. Então, vamos olhar para essa aqui. Bom, observando essa aqui, nós temos um algarismo só no período. Quem é? Que é o algarismo 5. Ok? Então, nós temos o 5. É um algarismo só. Então, 5 repete aqui. Então, agora, se você for para essa próxima aqui, você vai observar que ela tem dois algarismos. Ok? Então, ela repete 3,27, 27, 27, 27, 27 até infinitamente. Então, o que vai acontecer? Se você observar aqui, nós temos dois algarismos. O 2 e o 7, então nós temos 2 e 7, dois algarismos. Ah, professor, pode ter com 3 algarismos? Sim, claro, pode. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui o 2, vou colocar um número qualquer, 256, 256, 256, tá? Então, aqui, ó, tá aqui. Isso aqui também é uma dízima periódica. O período dela é o quê? 256, 256, 256, 256. Então, se você observar aqui, quantos algarismos nós temos aqui? 3 algarismos, ok? 256, 256. Então, nós temos 3 algarismos aqui. Aqui nós temos 2 algarismos e aqui nós temos um algarismo. Bom, lembra que eu falei para vocês em relação à base 10? Bom, a base 10 é o seguinte. Eu vou colocar os 3 exemplos aqui. Nós temos 10, nós temos 100... e nós temos o 1000. Pode ser mais, professor? Pode. Pode sim. Mas eu vou dar o exemplo desses 3 aqui. Bom, se você tiver um algarismo apenas, ó, na parte decimal, um algarismo apenas, você vai multiplicar por quem? Por 10. Olha aqui, ó. Porque é a quantidade de zero que tem aqui no 10. Então, ou seja, a quantidade de zero depende de quem? Da quantidade de algarismos do período. Então, nesse período, nós temos o 5, somente o 5. Então, é um algarismo só. Então, nós vamos multiplicar por 10. Bom, se eu observar aqui, eu tenho quantos algarismos aqui? Eu tenho 2 algarismos, ou seja, a quantidade de zeros no denominador vai depender de quem? Da quantidade de algarismos que nós temos na parte periódica, ou seja, na dízima, né? Então, nós temos 27. Nós temos 2 algarismos. Se nós temos 2 algarismos, então, nós vamos multiplicar isso aqui por 100, ok? E se eu tiver 3 algarismos, professor, eu vou multiplicar por 1000. Olha a quantidade de zero aqui, 3, entendeu? Então, aqui eu multiplico por 1000. E se eu tiver 4 algarismos, professor, eu vou multiplicar por 10.000 e assim sucessivamente.
Ok, gente? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, você vai separar essa aqui e igualar ela a x. Então essa, começar primeiro com essa aqui. Então você vai pegar ela, vai fazer x é igual a 0,555. Ok? Tá aqui a minha dízima. Então x é igual a 0,555. Bom, eu vou chamar ela de equação 1. Ok? Vou chamar ela de equação 1. Vamos pegar a pró. E agora, o que que eu faço? Bom, se eu tenho um algarismo aqui, ó, então, um algarismo na parte periódica, então eu vou multiplicar por quanto? Por 10, olha, gente, por 10. Mas quem que eu vou multiplicar por 10? Os dois, ó. Multiplica o x e multiplica o 0,555 por 10. Então, 10 vezes x é o quê? 10x, ó. Ok? 0,555 vezes 10. Lembra que eu trabalhei com vocês uma vez? Que a gente pode pegar esses números decimais aqui, ó. Quando a gente multiplica por um número de base 10, a gente pode permutar ele. Ok? A gente pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vezes 10. Pode permutar esse zero com essa parte daqui. Então, eu posso tirar esse zero daqui e pular uma casa para dentro. É como se eu estivesse acrescentando zero aqui e tirando do outro. Então, 0,5555 vezes 10, você só vai pular uma casa aqui para dentro. Aí vai ficar 5,555 e assim sucessivamente. Ou seja, 10 vezes 0,555, você pula uma casa, fica 5,555 e assim sucessivamente. Então, é esse número que você vai colocar aqui na hora que você multiplicou ele por 10. Então, fica 5,555. Vou chamar esse aqui de equação 2, tá bom? Bom, e agora, professor? Consegui multiplicar por 10. O que eu vou fazer agora? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa primeira equação e subtrair ela dessa segunda equação, ok? Então, você vai fazer o quê? 2 menos 1. Equação 2 menos a equação 1. Então, você vai pegar essa aqui, você vai colocar assim, 10x é igual a 5. Ah, professor, se eu colocar 3 aqui, outros você coloca 2, não tem problema não. Daí que a gente tem que saber que o período é 5 e pronto. Se eu colocar 5 algarismos, ou seja, a quantidade 5 vezes ou 6 vezes, não tem problema. A gente tem que saber que aqui é uma dízima periódica. Tá? Vai ter um período, ele nunca vai acabar. Aí eu prefiro colocar em 3 assim, seguidas, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou multiplicar, vou subtrair do 1. Então, o 1 vai ficar o quê? Menos x é igual a 0, observa que é vírgula